Olá, galera, tudo bem? Então, nossa última aula nós resolvemos o valor de alguns termos desconhecidos que nós representamos por algumas letras, que é chamadas de incógnitas, né? Hoje nós vamos aprender um procedimento que é utilizar a propriedade da igualdade. Como toda equação tem o sinal de igual, entende-se que fosse uma balança com dois pratos. O que acontece desse lado tem que ser igual ao que acontece do outro lado. Quero deixar claro o seguinte, são procedimentos e depois, no final de tudo, de todo módulo, terá um questionamento assim, ó, use o método que você achar melhor, tá? Então vamos lá. Página 431 traz essa ideia que eu falei para vocês da balança. Ó, propriedade da igualdade. Vamos aprender um procedimento que permite calcular o valor da incógnita de uma equação, explorando algumas propriedades da igualdade, dado que a equação nada mais é do que uma igualdade. Por isso, usaremos o modelo da balança de dois pratos. Você alguma vez já viu uma balança de dois pratos? Nesse tipo de balança, há equilíbrio quando os pesos contidos nos dois pratos são iguais. Então, vamos lá. A figura abaixo apresenta uma balança equilibrada. A massa total dos cubos de madeira, que são todos do mesmo tamanho e têm a mesma massa, equivale à massa total das esferas de aço, que tem todos o mesmo tamanho e a mesma massa. Então, como vocês podem observar, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 bolinhas, 4 esferas, e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cubinhos. Está equilibrado. 4 esferas está para 12 cubinhos. Então, agora vamos fazer algumas modificações dos objetos da balança. Primeira modificação. Desenhe os cubos necessários para que a balança fique em equilíbrio. Eu tirei 2, eram 4, ficou a metade. Se eu tenho 12, eu vou tirar a metade, vão ficar 6. Fácil? Então, essa é a ideia da igualdade, essa é a ideia do equilíbrio. Segunda modificação. Desenhe a esfera, agora eu vou colocar a bolinha. Desenhe a esfera necessária para que a balança fique em equilíbrio. Então, eu tenho 3 cubinhos. Quantas esferas eu vou precisar? De uma. Agora, só entendeu que é uma quem entendeu o seguinte aqui. Quando é 4, eu tenho 12. Quando são 2, eu tenho 6. Se eu tenho uma, eu terei 3, tá? Então, você tem que ir analisando aqui pelo peso. Terceira modificação. Desenhe os cubinhos necessários para que a balança fique em equilíbrio. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 esferas. Lembra que no começo eram 4? 4 esferas. Agora é 8, é o dobro. 4 vezes o 2, né? 8. Então, eu tinha 12 cubinhos vezes 2, 24. O que eu fiz desse lado da balança, eu fiz desse outro lado também. Aqui eu multipliquei por 2, do outro lado eu multipliquei por 2 também. Letra D. Complete a tabela a seguir, representando a situação A, B e C algebricamente, tá? Considere as operações realizadas em cada prato, sempre em relação à situação inicial. E utilize as letras Z de esfera, né, gente? E C de cubinho, para identificar esferas e cubinhos, respectivamente. Então, vamos lá. Situação 1, 4 esferas, 2 cubinhos. Nenhuma modificação foi feita, começou assim. Primeira modificação. Primeiro prato, 2 esferas. Segundo prato, 6 cubinhos. Realizou-se a metade de cada um, beleza? Segunda modificação.
Um cubinho, 3. Eu coloquei C, né? É uma esfera, 3 cubinhos. Realizou-se o quê? A quarta parte. Então, eu vou analisar aqui. O início eram 4, passou a ser 1. Eu dividi por 4. Dividir por 4 é a quarta parte. 12 dividido por 4 deu 3. Então, sempre considerando a primeira situação. De 4 foi para 8. O que eu fiz? Dupliquei, ou seja, multipliquei por 2. O 12 eu vou multiplicar por 2 também. Fácil? Muita atenção, é fácil. Eu só peguei uma situação que era uma esfera e coloquei a letra E de esfera. Onde era um cubinho, coloquei a letra C de cubinho. Segundo, considere que cada esfera tem massa de 30 gramas e cada cubinho de 10 gramas. Gente, ficou fácil. Se eu tenho 4 esferas, 4 vezes 30, 120. 12 cubinhos, 12 vezes 10, 120. Por isso que ela está equilibrada. Vamos substituir a letra pelo número? Ou seja, valor numérico da expressão? Então, vamos lá. 2 vezes o E, 2 vezes o 30. 6 vezes o C, 6 vezes o 10. 2 vezes 30 é 60 e 6 vezes 10, 60. Novamente, vamos substituir o E por 30 e o C por 10. 1 vezes o 30 e 3 vezes o 10. 1 vezes 30 é 30 e 3 vezes 10, 30. Está em equilíbrio. Vamos substituir o E por 30 e o C por 10. 8 vezes o 30 é igual a 24 vezes 10. 8 vezes 30, 240. 24 vezes 10, 240. Letra B. Observe os valores da coluna representação numérica, considerando a igualdade inicial, que transformações foram realizadas. Então, galera, é só copiar o que eu coloquei no início aqui, operações realizadas em cada prato. Então, vamos lá. Primeira modificação, reduziu a metade, ou dividiu por 2, ou multiplicou por meio. Segunda modificação, reduziu a 1/4, ou dividiu por 4, ou multiplicou por 1/4. E terceira modificação, dobrou ou multiplicou por 2. Por que eu coloquei essas 3 respostas? Porque isso foi preparado para uma aula presencial. Então, era o momento que ia perguntar para vocês, que modificação? Aí, alguns alunos iriam falar, reduziu a metade. Outros alunos iam falar, dividiu por 2. Tá bom? Então, vamos lá. O exercício 3, ele diz assim, os procedimentos aplicados na balança de 2 pratos podem ser aplicados em igualdade, que um lado é igual ao outro. Considere a igualdade, 3 mais 5 igual a 8. Desse lado da balança está o número 3 mais o 5. E desse lado da balança está o número 8. Estão pensando em números agora, hein? Efetue as operações indicadas a seguir e coloque S de sim entre os parênteses se a igualdade se mantiver. E a letra N de não se a igualdade não se mantiver. Então, a ideia a minha proposta é comentar com vocês. No momento em que vocês estiverem preenchendo o caderno ângulo na página 421, vocês precisam anotar isso. Colocar assim, 3 mais 5 igual a 8. Na letra A, somar 2 do primeiro membro da igualdade. Eu fiz alguma coisa no segundo membro? Não. Então, não vai ficar igual, por isso que é o N de não. Somar 2 no segundo membro da igualdade. Então, eu tenho um aqui, que eu não fiz nada. E outro aqui que eu somei o 2. Certo? Ficou equilibrado? Não ficou equilibrado. Então, por isso que é não. Somar 2 aos 2 membros da igualdade. Botei 2 aqui, botei 2 aqui. Então, ficou tudo ok. Subtrair 3 do primeiro membro da igualdade. Eu fiz nesse primeiro membro. Nesse outro eu fiz alguma coisa? Não.
então não vai mais ficar em equilíbrio. Letra E, subtrair 3 do segundo membro. Também não fica a mesma coisa, porque eu só mexi no segundo prato da balança. Subtrair 3 dos dois membros da igualdade. Sim, vai ficar tudo em equilíbrio. Multiplicar o primeiro membro da igualdade por 2. Eu fiz alguma coisa no segundo membro? Não, então não vai ficar igual. Multiplicar ambos os membros da igualdade por 2. Sim, vai ficar tudo em equilíbrio. Dividir o primeiro por 2. E o segundo, eu fiz alguma coisa? Não, então não vai ficar igual. Dividir o segundo por 2. Eu fiz alguma coisa no primeiro? Não, então não vai ficar igual. Dividir os dois membros da igualdade por 2. Aí vai ficar tudo ok. Tá ok? Conseguiram compreender a ideia? Com base em suas respostas para o exercício anterior, levante uma conjectura. Conjectura é o que você acha. Sabe porque sim? É uma conjectura. Uma igualdade não se altera quando efetuamos uma mesma operação em ambos os membros. E agora, galera, 440, exercício 4 e 5 é a sua vez, tá bom? Um beijão, boa sorte, ó. Mãos à obra. Tchau.